comigo! Olá a todos do terceiro ano, que saudade de vocês! Venho aqui para mais uma aula para a gente compartilhar conhecimento e a partir de agora vamos seguir os assuntos da TV Educa PE, ok? Lá no YouTube, todas as tardes. O primeiro horário é o horário do primeiro ano, o segundo horário do segundo ano e a partir aí das 3h30, se eu não me engano, é o horário do terceiro ano. Então vamos seguir aí com esse novo cronograma, esse novo planejamento, ok? E para esta semana, o nosso tema é equação da circunferência, ok? É um assunto aí um pouco difícil, mas a gente está aqui para tentar facilitar para você, beleza? De antemão já começo falando aí que o objetivo deste assunto é associar uma equação de uma circunferência à sua representação no plano cartesiano. Nós já revisamos o que é plano cartesiano, você já sabe aí na sua casa, que é o encontro de dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical, ok? E esse encontro, eles vão se cruzar na origem, que a gente chama de origem do plano cartesiano, e esse cruzamento, ele vai gerar o plano cartesiano. Essa ideia foi idealizada pelo matemático francês René Descartes e serve para fazer a localização de pontos no espaço, ok? Esses pontos eles vão ser localizados através de um par ordenado. É sempre importante a gente revisar isso daqui. Esse par ordenado ele é direcionado por duas letras. A primeira é x e a segunda é y. E essas letras representam os valores que vão ser apresentados nesses eixos. Então o par ordenado sempre começa com x e sempre termina com y. E lembrar o que é equação. Equação é toda expressão matemática que possui letras, números e operações, e a equação ela sempre vai apresentar o sinal de igualdade, ok? Se ela apresenta o sinal de igualdade, é uma equação. Se apresenta um sinal de desigualdade, maior que, menor que, e etc., é uma inequação. Mas o nosso foco aqui são as equações, ok? E circunferência, a gente vai revisar nessa aula o que é a ideia de círculo e circunferência. Tá preparado? Prepare o seu livro, prepare o seu fone, prepare o seu caderno, prepare o seu lanche também e vem comigo para mais uma aula de matemática. Então, bora embora. Então, circunferência, galera, ela é essa parte de fora, é o contorno do círculo, ok? E aí a gente vai começar a revisar alguns elementos da circunferência. Raio é o primeiro elemento que aparece aí na sua tela, é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Todos os raios na circunferência possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Por quê? Todo raio ele vai partir do centro da circunferência até uma das extremidades. O maior exemplo e melhor que a gente pode dar aqui, deixar, é o exemplo dos raios do pneu da bicicleta, que todos eles têm o mesmo tamanho e servem para dar sustentação, firmeza ao peso colocado na bicicleta. Então, é o melhor exemplo que a gente pode falar aqui sobre o que é raio. É a distância que vai do centro até uma das extremidades da circunferência. Outro elemento que a gente vê aí na circunferência é o centro, que é representado por um ponto aí que é referente à distância do valor central ali até qualquer uma das extremidades, ok? E o centro ele vai ficar equidistante em qualquer ponto que a gente marcar aí na circunferência. Diâmetro. Todo mundo sabe que diâmetro é 2 vezes o valor do raio. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, 2 vezes o raio
da extremidade até o centro, do centro até outra extremidade, nós temos o diâmetro. Então, diâmetro é essa distância que passa pelo centro da circunferência e ele equivale a 2 vezes o raio. Raio é a metade do diâmetro e diâmetro é o dobro do raio, beleza? Aí a circunferência, que é apenas esse contorno, e nós temos uma corda, que é uma distância ou segmento qualquer entre dois pontos da circunferência, não passando aí pelo raio. É importante lembrar também aqui a definição de circunferência. Circunferência é o lugar geométrico que é composto por infinitos pontos equidistantes de um ponto central, beleza? Circunferência é o lugar geométrico que é formado pelo encontro de infinitos pontos, todos eles equidistantes do ponto central. Então, essa primeira parte é para a gente fazer uma revisão do que é círculo e circunferência. Vamos ver agora as diferenças entre o que é círculo e entre o que é circunferência. Acompanha comigo. Nós temos aí o desenho de uma circunferência e já temos aí a sua observação. Circunferência não tem área. A gente não calcula a área de uma circunferência. Para a circunferência, a gente calcula o perímetro, o contorno, porque circunferência é apenas essa corda que faz esse contorno. O comprimento da circunferência é dado por essa fórmula que está aí na sua tela. 2 vezes π vezes r. Esse é a medida do comprimento de uma circunferência. 2 vezes o valor de π vezes o valor de r. Todo mundo deve lembrar que π é uma constante matemática de valor aproximado em 3,14, que representa a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro, ok? Então, π é essa constante matemática que tem um valor aproximado de 3,14. Já foi objeto de estudo de vários matemáticos, inclusive tem o dia do π, onde se comemora o π, que é 14 de março, a 1h59 da manhã, devido a essa data representar as casas decimais e os valores do π, ok? Coincidentemente, também essa é a data do Dia Internacional da Matemática. Faz aí uma comemoração só do dia do π e do Dia Internacional da Matemática em 14 de março, como eu pedi o trabalhinho para vocês. Outra coisa, se comemora em 14 de março porque lá fora, não aqui no Brasil, a data ela é escrita primeiro que o dia. Então fica o mês 3 e o dia que é 14, ok? Vamos lá continuar o nosso estudo. Agora vem o círculo. Círculo é toda essa superfície interna e a gente pode calcular a área do círculo, ok? Então, a maior diferença entre circunferência e círculo é que círculo é a superfície, ok? Essa parte interna. E área é apenas o contorno. Então, área, a gente calcula o perímetro e círculo, a gente calcula a área, ok? Circunferência, a gente calcula o perímetro e círculo, a gente calcula a área. E como é a fórmula para se calcular a área de um círculo? A gente faz π vezes raio ao quadrado, como aparece aí na sua tela. π vezes raio ao quadrado é como a gente calcula a área de um círculo, beleza? Então nunca se esqueça, circunferência é apenas o contorno. Exemplo, o anel tem só o contorno de metal, ok? E circunferência é só o contorno e círculo é essa superfície interna. Aí podemos considerar como exemplo moeda. Vamos continuar.
Então agora a gente entra na parte da equação reduzida da circunferência, ok? Agora a gente vai entrar propriamente no assunto. E aí a gente já começa. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro AB, ok? Esse valor de A é o que vai ser referente ao X e o B é o que vai ser referente ao Y, beleza? O raio R e um ponto qualquer da circunferência P, como vai mostrar aí a figura para vocês. Então, lá no plano cartesiano, o eixo horizontal é X, o eixo vertical é Y, e aí nós temos a circunferência, o raio, que está sendo chamado aí de R, o centro da circunferência, que está sendo chamado de C, e esse ponto qualquer que a gente está chamando ele de P. O ponto A em X e o ponto B em Y. É o mesmo ponto com essas coordenadas. E aí forma-se um triângulo. Veja lá que esse triângulo ele é retângulo. Então, o raio vai ser a hipotenusa, ok? E os dois catetos vão representar essa diferença nos eixos x menos a e y menos b, ok? Os catetos vão ser essas diferenças nos eixos e a hipotenusa vai ser o raio neste triângulo retângulo. Então, a base para a gente calcular a equação reduzida da circunferência ou a equação geral da circunferência é através do triângulo retângulo, lembrando das ideias do teorema de Pitágoras, ok? Na equação reduzida, temos ainda que na circunferência temos o triângulo retângulo de raio R, como eu falei agora. O cateto vão ser as diferenças nos eixos, x menos a, e o outro cateto, y menos b. E dessa forma, quando aplicarmos o teorema de Pitágoras, encontramos a equação reduzida da reta. O que é o teorema de Pitágoras? É quando a gente compara a área construída sobre a hipotenusa com as áreas construídas nos catetos. A soma das áreas construídas nos catetos é igual à área construída na hipotenusa. Então, para nós, vai ficar como está aparecendo na sua tela. Hipotenusa ao quadrado, que é o R, ele vai ficar com R ao quadrado. Um dos catetos, que é x menos a, vai ficar também ao quadrado. E o outro dos catetos, que é y menos b, também vai ficar elevado ao quadrado. Então, nós vamos usar como base o teorema de Pitágoras, levando em consideração o triângulo retângulo. X menos a é uma diferença ao quadrado, y menos b também é uma diferença ao quadrado, igual a r, que é o raio da circunferência. Vamos lá, continuando. E aí agora a gente vai ver um exemplo de como a gente pode resolver os problemas envolvendo a equação reduzida da circunferência. Nós vamos estudar dois tipos de equação da circunferência, que é a reduzida e a geral. Qual é a diferença entre as duas? A principal diferença é que a reduzida, a gente não resolve esses produtos notáveis que aparecem aí dos expoentes 2. E a equação geral, a gente vai resolver os produtos notáveis, beleza? Então, o nosso exemplo diz assim: considerando a equação da circunferência, x menos 2 é uma diferença ao quadrado, mais y mais 5 é uma soma ao quadrado, igual a 16. Determine o centro e o raio dessa circunferência. Determine o centro e o raio dessa circunferência. Então, você não vai resolver nada utilizando essa equação. Você vai apenas observar quem é o raio da circunferência, são dois valores,
o valor referente ao x e o valor referente ao y, e vai descobrir quem é o raio da circunferência. Então, bora lá, vamos ver. Está aí na sua tela a equação genérica. Como assim genérica, professor? É quando só aparecem as letras. X menos A é o centro, é o primeiro valor do centro. Y menos B é o segundo valor do centro. E raio ao quadrado. Esse raio já é o valor que você vai utilizar lá em cima. Vamos lá, ó. A circunferência genérica possui centro C, AB e raio R, como eu falei para vocês. Porque a gente precisa ter como base a equação genérica, que é quando a gente observa os coeficientes e as letras, que são as variáveis. E aí a gente escreve a nossa equação, ó. A gente escreve a nossa equação com base na genérica, beleza? Escreve a nossa equação com base na genérica. E aí a gente observa quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de R. Vamos lá observar, ó. A está compatível ali, ó, com 2, ele faz a relação. Então, o centro da circunferência vai ter um valor 2. Por que não menos 2? Porque o menos é da fórmula, beleza? É importante que se diga, esse menos já é da fórmula, então não precisa colocar menos 2. Vamos ver o B agora, ó. O 5, ele está o oposto, né, do que seria o B, porque ele está com o sinal positivo. Então, nesse caso, o que é que foi feito? Menos vezes menos para o 5 ficar positivo, ok? Então, aí, nesse caso, o 5 ele vai ser considerado como negativo, porque ele está o oposto do que seria o B. E o raio vai ser ali, ó, o R, que faz relação com o 16. Só que esse raio está ao quadrado. Então, nós temos que extrair a raiz quadrada de 16, ficando com centro 2 e menos 5. Como eu falei para vocês, o menos é da fórmula. Então, fica 2 e menos 5. Por que menos 5? Menos vezes menos é mais, beleza? E raio 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, no nosso exemplo, a circunferência ela vai ser desenhada no plano cartesiano com centro em 2 e menos 5 e o raio da circunferência, ou seja, a distância do centro até uma das extremidades, vai ser de 4 unidades. Vamos lá prosseguir para mais um exemplo agora, ok? Vamos lá prosseguir para mais um exemplo. Escreva a equação reduzida da circunferência que possui centro em 3 e menos 6 no plano cartesiano e raio 5. Escreva a equação reduzida da circunferência que possui centro em 3 e menos 6 no plano cartesiano com raio 5. Aí, para a gente resolver, temos que sempre tomar como base a equação genérica, que é x menos a é uma diferença ao quadrado, mais y menos b também é uma diferença ao quadrado, igual a r, beleza? Tomando como base a nossa equação genérica, aí a gente faz agora, ó. O 3, ele já estava ali, ó. Então, a gente substitui pelo A. Beleza? O 3 já estava ali, então a gente substitui pelo A. E o menos 6, a gente substitui pelo B. Menos 6 substitui pelo B. Perceba que o menos 6, ele vai fazer esse jogo de sinal, menos vezes menos. Porque, cabe sempre lembrar, o menos que aparece para você é o menos da fórmula.
E o 6, ele também possui um sinal de menos. Então, menos vezes menos vai dar mais. E o raio, 5. Então, a gente substitui R por 5, beleza? Ficando ao quadrado. E aí, a gente vai escrever a equação reduzida da circunferência. Ó. X menos 3 é uma diferença ao quadrado. Y mais 6, porque menos vezes menos é mais. E 5 ao quadrado, todo mundo sabe que é 5 vezes 5. Nossa equação reduzida da circunferência será essa que aparece na sua tela. X menos 3 é uma diferença ao quadrado. Y mais 6 é uma soma ao quadrado. E 25 é o raio ao quadrado. Beleza, galera? X menos 3 é uma diferença ao quadrado, y mais 6 é uma soma ao quadrado e 25 é o 5 ao quadrado, beleza? Vá acompanhando aí nas redes sociais, me acompanha também no YouTube e continua sempre a estudar, ok? Cheiro no coração e conto com a parceria e empenho de vocês. Vamos continuar falando de matemática, vamos continuar nos cuidando e até a próxima. Valeu!